Gravar então. Perfeito, pode continuar. Então vamos lá, deixa eu só fazer o share de novo aqui. Então, de sustentabilidade, né, que ele fala que a única maneira de países pobres crescerem de forma sustentável é através de soluções verdes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou até ver se funciona o negócio aqui, ó. Uma coisa chamada, opa, esse aqui não, vou pegar o texto. Hyperloop, escreve assim, ó. Depois vocês procuram no Google aí, tá? Que seria praticamente um transporte de pessoas em tubos. Como se tivesse pequenos charutinhos, nesse charutinho tem lá 4 poltronas, uma atrás da outra, 3 poltronas, poucas. As pessoas sentam ali, elas são sopradas dentro de tubo. E esses tubos, né, eu tenho motores a cada X metros e tudo isso funciona via energia solar. Já estão testando isso no Emirados Árabes, parece que entre Abu Dhabi e Dubai. É um trajeto relativamente curto, mas que eles já querem testar, porque isso é muito mais barato do que trem-bala. Então, aquele país de primeiro mundo que já tem trem-bala, talvez ele não queira mexer com isso, mas imagine um país que está começando, né, a China da vida, uma Índia, que pode fazer a 20% do custo de um trem-bala, algo totalmente novo. Foi a Tesla, inclusive, que começou isso aqui há um tempo atrás, só que ela deixou open source. Ou seja, quem quiser, me ajuda que a gente consegue desenvolver isso juntos. Apaguei aqui, ó, tô aprendendo, cara. Aí ele coloca de regulamentação, né, esquivar-se de lentos e penosos processos de aprovação e contornar resistência à mudança, né. Se você está nos Estados Unidos e lá você quer colocar, não sei, um selo que você vai colar na pele da pessoa, que vai conseguir, através do suor dela, diagnosticar algumas possíveis doenças e tudo mais, talvez nos Estados Unidos, para você conseguir aprovação para fazer isso, você leve tanto tempo que é melhor você começar no terceiro mundo, que daí você testa e vê se funcionou. Porque você não tem todo esse processo pesado, né? Se a gente estudar um pouquinho a história do próprio Thomas Edison, naquele filme O Mago da Luz, mostra isso muito claro, né? Tinha muita gente contra que não queria que ele desenvolvesse e que ele realmente trouxesse energia elétrica. Quando você não tem o negócio, você não percebe o poder daquilo, né? E quem está vendendo querosene para lamparina provavelmente vai jogar areia no teu caminhão. Jogar areia no teu caminhão não, né? Vai jogar areia em cima do teu projeto. E de preferências, né? Rica diversidade de gosto, hábito e ritual. Eu sei que na Índia, por exemplo, eles têm muito hábito de comer lentilha. Então eles fazem até salgadinho com lentilha e tudo mais. Tá tudo bem aí, turma? Tô vendo que vocês estão escrevendo no chat. Tá tudo bem, eu acho que só deu um bug em alguns aí. Se der algum bug, é só sair e entrar de novo. Tá, mas se a maioria tá escutando é porque do meu lado aqui tá funcionando bem. Não, acho que do lado tá funcionando. É algum bug que deu no Zoom mesmo. Aí aqui eu trouxe um exemplo, né? Porque ele fala de inovação reversa como atraente para o mercado marginalizado e mercado convencional do amanhã. E olha só, a própria Grameen Bank, que eu comentei agora há pouco, começou em Bangladesh, já estava com... Isso faz tempinho já que eu peguei essa informação. Já estava com milhões de clientes nos Estados Unidos. Por quê? Porque pegou, na maioria, o pessoal de baixa renda, né? Que também precisava daquilo e os bancos nos Estados Unidos não estavam ajudando. E tem um exemplo que eu adoro desse livro aqui, do Inovação Reversa, né? Que é o capítulo 10, que ele fala o quanto a GE aprendeu com o eletrocardiograma. Porque o que acontece, né? O que ele fala aqui? Que na Índia, ataques cardíacos eram a principal causa de morte. E quando você tem que levar uma pessoa até um hospital e ela vive numa zona rural, a dificuldade dela chegar até um hospital é uma coisa absurda, né? O que a gente viu acontecer recentemente, né, lá na região do norte do Brasil, no Amazonas, ali no Pará e tal. E aí o que eles fizeram? Eles tinham que desenvolver um eletrocardiograma que fosse até a pessoa. E além disso, eles tinham que fazer com que o custo do teste fosse muito barato, porque se você cobrar, ainda que sejam $2, $3, pode ser que a pessoa diga, não, espero que essa dor passe, porque isso para mim é dinheiro. Só que essa dor não só não vai passar, como ele pode ter um infarto nos próximos dias. O coração não dá muita chance do cara ficar brincando, não, né? Então, a GE entrou com o desenvolvimento
desenvolvimento, desculpa, desse eletrocardiograma portátil justamente para resolver esses problemas rurais lá. Então, o que ela fez, né? Ela saiu de algo monstruoso, digamos assim, que era utilizado em primeiro mundo, que a gente vê muito em hospital, para desenvolver algo totalmente portátil. Olha só, com menos de 1 quilo. Desculpa, com menos de 2 quilos, 1,4 quilos, que pode ser carregado para casa dos pacientes. Aí ela percebeu o seguinte, que ela tinha que fazer algo mais simples ainda para ser usado na Índia. Aí ela criou uma versão inferior desse primeiro protótipo dela, com a mesma área, portabilidade, facilidade de uso. Só que o que aconteceu? Esse aprendizado aqui fez com que ela pudesse, com essa portabilidade, começar a criar coisas mais sofisticadas. Ó. Versão em escala superior e uma versão muito mais sofisticada com software, tá? Aparência contemporânea, etc. e tal. Olha só como você já está indo para um nível que, né, falando de inovação reversa, ele praticamente destrói aquele monstrengo que você tinha nos grandes hospitais. Porque até o médico de primeiro mundo, ele passa a dar valor a esse equipamento aqui, que é muito menor, portátil e tão bom quanto aquele que eles tinham em cima daquele carrinho, né? Falando um pouquinho de características, ó, o Mac 400, operação simples, só com 2 botões, cara, para você poder utilizar para pessoa que não tenha tanto conhecimento, né? A impressora pequena embutida, não tem monitor, e na impressora que sai o resultado da pessoa, se você quiser colocar ali a data e o nome dela, você tem que fazer isso a caneta. Você não consegue fazer isso digitalmente. O Mac India, ele tem a menor impressora embutida. Por quê? Porque ele precisava garantir que fosse barato, então ele pegou as impressoras dos ônibus que rodavam nas cidades lá em Mumbai, etc. E, ao mesmo tempo, ele tinha a melhor bateria de todas, para que ela durasse muitas horas, pela dificuldade que você tem de recarregar a bateria. O Mac 600 já vem com monitor embutido, teclado, memória digital e tudo mais. O outro já vem com monitor de 7 polegadas, a impressora é muito maior e ele já tem acesso à internet, né? Como eles criaram isso aqui há mais ou menos uns 10 anos, né? Hoje ele deve ter até uma versão melhor do que o Mac 800. Eu acabei não lendo sobre isso, mas acredito que sim. Aqui, ó, o que eu falei do Mac India, né, em relação à bateria, ó, 500 eletrocardiogramas podem ser feitos. E ele é o mais barato que tem, ele é o mais simples. Ele é o mais simples, mas justamente no quesito que mais importa para aquela região, ele é o melhor, né? Pela dificuldade que você tem de carregar a bateria. Ó, o do primeiro mundo é alto preço, ó, no segundo eu comentei, né? A impressão é imediata, não tem teclado, né? Tem que anotar a caneta, né? Não tem como entrar, não tem como digitar o nome do paciente. E aqui fala um pouquinho, né, mais ou menos igual o que o livro explica entre os 600 e 800 em relação à complexidade. E por último, o que é mais interessante é o seguinte, ó, quanto custa, tá? Eles tinham, a GE tinha no Mac India um orçamento de $500 por equipamento. E eles disseram o seguinte, a GE nunca até então tinha trabalhado contando centavos. E aqui nós tivemos que trabalhar contando centavos, né? Por isso que eles foram atrás daquela impressora de ônibus e etc e tal, porque era algo que, além de ser barata, porque tem alta quantidade na Índia, facilita também a questão da manutenção, né? Porque a gente vê muito o primeiro mundo dando de presente máquinas antigas, mas boas para o terceiro mundo, mas não lhes dá condições de fazer manutenção. Então aquilo acaba se tornando um grande problema no futuro, porque fica tudo encalhado no canto. E o preço de cada exame, olha só, no Mac India, ele chegava a custar 20 centavos de dólar. Ou seja, aquele cara que está sentindo uma dor no peito, eu vou até ele e cobro apenas 20 centavos de dólar para fazer um teste. E com isso aqui, eles conseguiram fazer com que as mortes, né, por problema cardíaco na Índia caíssem absurdamente comparado com o que era antes de ter essa ideia. Então, eu gosto muito desse desenvolvimento que ele mostra claramente o que é inovação reversa. Né? Provavelmente ninguém mais vai querer esse aparelho aqui, né? Tanto que aqui, ó, você já vê nessa foto aqui embaixo, né? As duas fotos aqui embaixo, médico de primeiro mundo já utilizando apenas esse aparelho novo. E aqui em cima na Índia, né? O lançamento da primeira versão do Mac India. E aqui o que era, né? O aparelho antigo, que, claro, existe ainda em muitos hospitais. De novo, se você tem infraestrutura, você acaba utilizando. Mas se você não tem, você já não adquire mais esse aqui. Você adquire um com a tecnologia tão boa quanto e muito mais portátil. E aqui eu trouxe mais 3 exemplos, e um deles eu quero mostrar um vídeo que é de uns 3 ou 4 minutos,
E acho que eu não vou muito além, não, né? Acho que eu vou terminar lá pelas 9h10, assim, para ficar legal, eu acho, para a gente bater um papo. Eu não sei se vocês já viram essa, essa cadeira de rodas, mas o que que esse engenheiro mecânico aqui percebeu, e esse vídeo é muito legal, tá? Tem o link ali do TED. Como ele é de 11 minutos, eu não vou passar aqui, né? Eu vou passar um deles, só que é o próximo. Mas o que que ele percebeu, tá? Ele percebeu que você precisa, e ele utilizou a mountain bike como exemplo. Você precisa ter diferentes torques para você poder ter velocidade no terreno plano e, ao mesmo tempo, você conseguir ultrapassar terrenos acidentados. Só que se você tem, como uma mountain bike, como uma bicicleta, né, diferentes diâmetros da onde a corrente vai, você encarece o produto. Aí o que que ele percebeu? Que se você coloca ali 2 barras e a pessoa move esse braço de baixo para cima na barra, aonde ela está colocando a mão para fazer o movimento, faz exatamente o efeito da mudança de marcha. Ou seja, se eu quero velocidade, eu vou com a mão lá embaixo e faço movimentos para frente e para trás e consigo velocidade alta. Só que se eu estou num terreno acidentado, eu estou numa subida, eu vou com a mão lá para cima para conseguir subir sem grandes esforços. E isso ele fez, né, imaginando que eu tenho que conseguir material barato. Você pode ver que o equipamento aqui parece aqueles rickshaws que a gente vê funcionando na Índia, né? E ao mesmo tempo que seja eficiente, que consiga vencer a cadeira de roda convencional. E ele mostra que ela é 70% mais veloz no plano e 50% mais veloz também em terreno acidentado. E aqui você vê, né, eles testando na África um pouco do material que eles usam, que é extremamente simples. E por que inovação reversa, né, turma? Porque já está sendo criado esse tipo de bicicleta, de cadeira de roda aqui, ó. Por quê? Porque ambas têm o mesmo DNA, cara. Então pode ser que aquele cara que é paraplégico, de repente sofreu um acidente, mas que tem alto poder aquisitivo em qualquer lugar do mundo, ele goste tanto dessa ideia que ele não aceite mais a cadeira convencional. Então ela não só serviu para você desenvolver algo no terceiro mundo, mas serviu também para destruir o que era conhecido como o top de linha no primeiro mundo. E o que eu acho muito interessante desse vídeo, né, depois eu recomendo que vocês assistam, é o quanto esse engenheiro se desenvolveu como um ser humano ao longo dessa jornada. Porque ele mostra lá no final um vídeo de um indiano que era alfaiate, que sofreu um acidente, infelizmente ele se tornou paraplégico, né, não conseguiu mais andar. E ele comenta naquele vídeo, é uma entrevista que ele faz com esse cara, ele comenta que é como se a vida dele tivesse acabado. Ele era alfaiate, ele não conseguia ir mais até a loja dele, tinha deixado fechada. E no momento em que essa cadeira foi colocada para ele como uma opção, ele voltou a ter a vida dele de volta, que ele conseguiu chegar até a sua alfaiataria e começou a receber novos pedidos, né? E a vida dele voltou ao normal, apesar de ele saber que nunca mais iria andar, né? Então é muito bonito assim você ver esse tipo de coisa e essa transformação do cara que produziu, né? Ele produziu realmente para mudar a vida das pessoas, né? Para resolver o problema do cliente, que é uma coisa que inclusive o André Ribeiro falou, né? Naquela apresentação que teve há 2 semanas atrás, né? Que as empresas têm que colocar o cliente no centro. Esse exemplo aqui, quando eu vi também, eu me surpreendi que você tem um óculos em que a lente ela ajusta conforme você gira esse discozinho aqui. Então ele pega um óculos qualquer, pega um óculos novo, ele tampa um dos olhos e verifica o momento em que ele está enxergando perfeito, aí ele regulou o olho direito, ele tampa o outro olho, regula o esquerdo. E a partir do momento que está regulado, ele corta essas mangueirinhas aqui, né? Porque também ninguém vai ficar andando, pagando mico, andando com essas borrachinhas no óculos. Então, a hora que ele cortou, ele já fez o óculos para ele. Extremamente barato, simples e que dá disponibilidade para o cara conseguir, de certa forma, enxergar melhor e não precisa de nenhum grande profissional para fazer lente, etc., e para jogar o custo lá embaixo, né? E ele inicia essa palestra dizendo o seguinte: quantos de vocês aqui utilizam óculos ou lente de contato, né? E como é uma palestra do TED, com muita gente, ele fala, eu não vou contar, pessoal, mas pela quantidade de mãos que eu estou vendo, eu acredito que seja 60% da plateia. E é exatamente isso, né? É isso que acontece no mundo, e eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: como seria a vida de vocês se vocês fossem privados de utilizar ou a lente ou o óculos?
Aí o pessoal reage com surpresa, dizendo, poxa, ia complicar muito a minha vida. Ele diz, mas existem milhares de pessoas no mundo que precisam e não têm acesso. Aí ele começa a mostrar essa solução dele, que é fantástica. E o último exemplo, esse eu quero mostrar o vídeo, e essa chinesinha aqui explica melhor do que eu. Eu vou apertar o play e daqui a uns 5 minutos a gente volta a falar. Essa vale a pena. Please close your eyes and open your hands. Now imagine what you could place in your hands. An apple, maybe your wallet. Now open your eyes. What about a life? What you see here is a premature baby. He looks like he's resting peacefully, but in fact he's struggling to stay alive because he can't regulate his own body temperature. This baby is so tiny he doesn't have enough fat on his body to stay warm. Sadly, 20 million babies like this are born every year around the world. 4 million of these babies die annually. But the bigger problem is that the ones who do survive grow up with severe long-term health problems. The reason is because in the first month of a baby's life, its only job is to grow. If it's battling hypothermia, its organs can't develop normally, resulting in a range of health problems from diabetes to heart disease to low IQ. Imagine, many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm. That is the primary function of an incubator. But traditional incubators require electricity and cost up to $20,000, so you're not going to find them in rural areas of developing countries. As a result, parents resort to local solutions like tying hot water bottles around their babies' bodies or placing them under light bulbs like the ones you see here, methods that are both ineffective and unsafe. I've seen this firsthand over and over again. On one of my first trips to India, I met this young woman, Savita, who had just given birth to a tiny premature baby, Rani. She took her baby to the nearest village clinic, and the doctor advised her to take Rani to a city hospital so she could be placed in an incubator. But that hospital was over 4 hours away, and Savita didn't have the means to get there. So her baby died. Inspired by this story and dozens of other similar stories like this, my team and I realized what was needed was a local solution, something that could work without electricity, that was simple enough for a mother or a midwife to use, given that the majority of births still take place in the home. We needed something that was portable, something that could be sterilized and reused across multiple babies, and something ultra low cost compared to the $20,000 that an incubator in the US costs. So this is what we came up with. What you see here looks nothing like an incubator. It looks like a small sleeping bag for a baby. You can open it up completely. It's waterproof. There's no seams inside, so you can sterilize it very easily. But the magic is in this pouch of wax. This is a phase change material. It's a wax-like substance with a melting point of human body temperature, 37 degrees Celsius. You can melt this simply using hot water, and then when it melts, it's able to maintain one constant temperature for 4 to 6 hours at a time, after which you simply reheat the pouch. So you then place it into this little pocket back here, and it creates a warm microenvironment for the baby. Looks simple, but we've reiterated this dozens of times by going into the field to talk to doctors, moms, and clinicians to ensure that this really meets the needs of the local communities. We plan to launch this product in India in 2010, and the target price point will be $25, less than 0.1% of the cost of a traditional incubator. Over the next 5 years, we hope to save the lives of almost 1 million babies, but the longer-term social impact is a reduction in population growth. This seems counterintuitive, but turns out that as infant mortality is reduced, population sizes also decrease because parents don't need to anticipate that their babies are going to die. We hope that the Embrace Infant Warmer and other simple innovations like this represent a new trend for the future of technology. Simple, localized, affordable solutions that have the potential to make huge social impact. In designing this, we followed a few basic principles. We really try to understand the end user, in this case, people like Savita. We try to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists.
And then we thought of the most simple solution we could to address this problem. In doing this, I believe we can truly bring technology to the masses, and we can save millions of lives through the simple warmth of an embrace. Legal, não é, turma? O que, assim, voltando àquela discussão de levantar hipóteses, né? Imagina a seguinte pergunta, né? Nós conseguimos criar um ambiente que se mantenha na temperatura do corpo humano, perto de 37 graus, aí de novo vem um pouco de conhecimento do mundo, né? Assim, qualquer substância, quando está trocando de estado, ela mantém a temperatura constante. Então, assim, existe alguma coisa que a gente possa desenvolver que quando estiver trocando de estado, ela permaneça a 37 graus, porque enquanto ela estiver mudando de estado, essa temperatura é garantida. Eu tentei ver as mensagens de vocês enquanto passava o vídeo, mas aí eu parei o vídeo, né? Não foi problema na internet, não. Foi eu que parei o vídeo e eu acabei não lendo, estou lendo agora. Eu acho esse exemplo fantástico, eu quis mostrar ele, não só por ele ser curto, mas eu acho muito legal a forma como ela conta essa história, né? Ela traz a Cevita, o Ryan, lá o filhinho dela que faleceu, e no final ela fala de novo, né? Que ela trouxe essa solução como se fosse o calor de um abraço e tudo mais, que vai salvar milhões de vidas por $25 apenas, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é a importância de uma incubadora de primeiro mundo a partir de agora? Zero, né? Porque eu, por exemplo, nasci de 7 meses e eu fiquei 1 mês e meio na incubadora na época. E o que eu escuto dos meus pais, etc., é que foi muito difícil aquele período, né? Que eles nem conseguiam me ver direito, etc. e tal, uma criança muito frágil, etc. O quanto isso aqui não valeria na época e quanto não vale hoje, né? E eu não digo só no terceiro mundo, né? Porque, infelizmente, mesmo no primeiro mundo, a gente tem diferenças sociais incríveis e que entristece quando a gente vê, como ela falou, né? Se você consegue reduzir a mortalidade infantil, você reduz também a taxa de natalidade, porque os pais não precisam prever que alguns filhos deles vão morrer. Eu estava até assistindo um vídeo ontem de um italiano e ele fala de eu não lembro agora o nome, mas ele fala de um grande filósofo francês que em determinado momento ele fala, poxa, eu perdi, eu não lembro agora quantos filhos quando eram pequenos, não sei se 3 ou 4 e tal. Aí ele fala, nossa, imagina, aquele cara que ao concurso, assim, em termos de filosofia, que você olha todos os pensamentos dele lá do século 17, 18, né? E venera, ele traz uma frase como essa, que é algo impensado para os dias de hoje. Aí ele fala isso, as pessoas concordam, ele fala, não é bem assim. Aí ele fala da Zona da Mata, que tem, acho que em Pernambuco, em que as pessoas lá não fazem luto de crianças com menos de 2 anos que tiverem falecido. Porque eles têm uma crença seguinte, a partir de 2 anos você sabe se a criança se aquele ser humano vai vingar ou não. Então, se até os 2 anos ela falecer, é porque não ia vingar, não era para viver e paciência. Por quê? Porque existe uma mortalidade infantil muito alta lá. Então, ele traz esse exemplo, ele fala o quanto insano é pensar nisso. As pessoas concordam que é coisa de outra época, ele fala, não é não. Aí ele traz esse exemplo da Zona da Mata em Pernambuco. É chocante, assim. Depois eu posso passar o nome dele para vocês, eu não lembro, né? Não é brasileiro, esqueci. Mas vamos seguir que eu estou no finalzinho. Eu gosto de falar, né? Eu coloquei aqui algumas recomendações finais, eu quis deixar esse vídeo por último, e recomendações finais mais em relação à minha experiência de vida e um pouco do que eu posso trazer para vocês. Então, uma das coisas que eu aprendi com esse cara, eu tive aula com ele, chamado Pedro Mandelli, fantástico, ele fala o seguinte, cuidado com orgulho de autoria. Por exemplo, se, não sei, né, no final hoje, ou amanhã, não sei, algum de vocês chegar para mim e falar, pois lá, tal parte da tua apresentação não foi legal porque você fez isso, 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 isso. Eu não posso achar ruim, cara. Por quê? Porque o orgulho de autoria faz a gente trazer o ego muito forte, muito inflado e nos faz ficar cegos a potenciais melhorias. Então, ele fala isso, não é porque você fez determinado relatório que ninguém possa criticá-lo. E no nosso país a gente tem uma dificuldade muito grande com isso, porque é muito fácil levar as coisas para o lado pessoal. Então, tente sempre esquecer disso. E se você puder, ele falou, se você puder, inclusive, treinar as pessoas que trabalham com você quanto a isso, é interessante, né? Ainda que você tenha achado maravilhoso algo que ela fez, dá uma cutucada só para ver como que ela reage, né?
e mostre para ela que você está treinando ela com relação ao orgulho de autoria, porque a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Que em equipe só traz um ganha-perde. Além disso, eu coloquei nunca deixe de estudar. Essa foto aqui é eu com a minha mãe, ela sempre falou domine uma teoria, aprenda outra. Né? O aposentadoria para os fracos eu brinquei, né? Porque eu falei para ela que ela nunca vai se aposentar, até agora não se aposentou. Ela tem esses 2 livros escritos aqui e acabou de lançar o 3º. Acabei não colocando aqui que eu não atualizei o slide. Meu avô, ele era feirante, ele está vivo ainda, vai fazer 85 anos agora, tem só 40 anos a mais do que eu. Né? Imagina, é como se eu já fosse avô há 5 anos atrás. Maluco. E ele teve lanchonete, teve restaurante, depois, chegando numa certa idade, ele desistiu porque era muita correria e resolveu trabalhar com a banquinha dele lá em Ribeirão Preto. Hoje ele já mora aqui em Curitiba. E ele me dizia, né, o resultado da sua ação é imediata. Né? Você percebe na hora se o cliente está feliz. Ou seja, se o cara não gostou do produto ou do serviço, com a experiência que eu tenho de atendimento a cliente, eu percebo no olhar dele. E com isso eu vou melhorando aos poucos para ter a minha clientela. E acontecia, às vezes, dele vir passar o fim de semana aqui com a gente, está com pressa para ir embora. Às vezes ele saía daqui no sábado, porque a feira de domingo ele não podia perder. Pô, vô, mas o senhor vende tão bem assim? Ele falava, não é pelo dinheiro, né? É porque os clientes que vão lá estão esperando encontrar o Toninho Café. Ele era conhecido como Toninho Café e sempre vendeu café. Você compra em grão, ele moe na hora, né? Iria lá pela confiança que os clientes tinham nele. E por último, a minha avó, do lado do meu pai, italianona, né, ela falava o que vai e volta. Ou seja, a reputação é a única moeda de troca que temos nesse mundo, né, cara? Então, cuidado com o que você faz, porque se você pisa na cabeça de um e de outro para conseguir o que você quer e tem essa visão curto prazo, um dia isso volta para você e não vai ser muito legal, né? Maravilha? Ronan, é isso. Eu falei que ia até 9h10, deu 9h11. Sobrou aí uns 15 minutos. Eu não sei se vale a pena a gente bater um papo sobre a palestra em si, o que vocês acharam. Se vocês querem dividir em pequenas salas, agora é contigo, companheiro. Tranquilo. Eu acho que como você se disponibilizou aí a ficar e a gente está com o número aí tranquilo de pessoas, acho que podemos continuar todo mundo por nessa sala aí, microfones abertos, o pessoal aí perguntar e vamos lá. Quem tiver perguntas aí, quiser abrir o microfone ou chamar no chat ali para a gente passar a palavra, fica à vontade. Piedade, sempre tem umas perguntas boas a fazer. Renan, bom dia. Opa, Emerson, vai lá. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bacana a forma como o Islam compartilhou esse assunto da inovação reversa, e eu tentei procurar no Google, enquanto isso, alguma coisa na área de alimentos, e ele fala de logística reversa, inovação no alimentos, mas nada, não consegui encontrar nada que pudesse me dar uma pista de procurar um pouco mais. E se a gente pensar que esse assunto de a inovação reversa tem muito a ver com países em desenvolvimento, em tornar uma solução mais acessível para muita gente que antes não tinha, de acordo com o que eu entendi dos exemplos que você deu, a gente pode trazer isso para a comida, né? Embora a gente produza comida suficiente para alimentar o mundo, muita gente ainda vai dormir com fome. E muita startup, trazendo isso para o nosso ambiente de inovação, muita startup está decolando em função justamente de estar conseguindo atacar esse problema. A minha pergunta é essa, você tem, e agora com a Covid isso piorou ainda, além de ter comida para todo mundo, a comida vai ter que ser mais barata, como a fralda foi mais barata, como o veículo foi mais barato, vamos ter que produzir comida e que não pode ser muito cara. Tem algum exemplo, Islam, para mim buscar mais sobre iniciativas de inovação reversa relacionada a alimentos? Eu vou falar um pouquinho do que eu sei, tá, Emerson? Mas, assim, fantástica a tua pergunta. Eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o mundo que está surgindo a partir de agora, com tudo que a gente está vendo acontecer, né? Mas, assim, quando eu falei ali que a inovação reversa também se dá por questão de preferências, a gente já consegue trazer a questão da localização, né? Eu penso global, mas atendo local, né? Se você vê redes de fast food, por exemplo, na Argentina, eles levam mais para o lado do churrasco e tal, porque lá eles são muito fortes com relação a isso. Ainda que seja uma rede americana, né? Na Índia, eles têm a utilização, como eu falei, muito forte de lentilha, até para fazer salgadinho, como se fosse um Cheetos, etc. e tal.
Esses dias atrás, me ligou um ex-aluno lá de Maringá, e eles criaram uma empresa chamada Porto Fresco. Depois procura, você que gosta de procurar. Eu vou até escrever aqui, é mais fácil, não sei se ficou claro o que eu falei. O que ele queria? Ele queria uma sugestão em relação à logística, como fazer para entregar hortaliças, né, legumes, verduras e tudo mais, na região de Maringá, porque ele tinha 3 fornecedores ali na região rural e queria entregar para as pessoas. E nós batemos um papo longo, né, sobre isso. E eu percebi que lá no site deles, eles têm diversas receitas. E tem uma receita lá que utiliza folha de beterraba. E eu fiz aqui. Ou seja, a folha de beterraba, ela é fantástica, cara. Agora, quantas pessoas que compram, ainda que você compre a beterraba com folha e tudo mais, não jogam a folha fora? Eu acho que é a maioria. Então, a gente tem que começar a aprender um pouquinho também, né, para não desperdiçar comida. Eu vi uma vez acho que foi no Netflix, não tenho certeza agora, mas era um documentário nos Estados Unidos, numa empresa que fazia fast food também, utilizava pão de forma. Só que ela não utilizava os 2 extremos do pão de forma. Que o pão de forma é cortado. Ela só usava a fatia que os 2 lados são brancos, digamos, tá? E eles tinham um container cheio daquela fatia que estava sendo tudo jogado no lixo, cara, tudo levado para o aterro. Aí você fala, poxa, tem um monte de gente passando fome e ao mesmo tempo nós temos 30% da alimentação sendo jogada fora, né? Como que a gente pode pensar? Porque se você pensa, por exemplo, eu vou utilizar a folha da beterraba assim porque eu não tenho outra coisa para comer a não ser essa folha. Mas, cara, ela é tão fantástica que daqui a pouco eu estou criando receita e isso está se tornando algo, assim, gourmet, inclusive. Isso seria um pouco da inovação reversa. Aquilo que surgiu, que eu estou alimentando, porque senão jogaria fora, de repente eu vejo que isso é nobre demais, cara. E por que é que nós estamos desperdiçando? Por que eu não volto no primeiro mundo como um grande chefe de cozinha e não digo, eu vou utilizar aqui tudo aquilo, vamos pegar as 10 coisas que a gente mais joga fora. Deixa eu criar um prato com essas 10 coisas que a gente mais joga fora, sabe? Não sei, pensei agora, não tinha pensado nisso, né? E de alguma forma gerar esse movimento em prol de não desperdiçar tanto alimento. No fim das contas vai acabar sobrando mais para todo mundo. Não sei se eu ajudei, Emerson, mas foi o que veio na mente aqui. Muito bom, viu? Um abraço. Valeu, obrigado. Odélio, você quer falar? Você está comentando no bate-papo ali? Tá com o vídeo ligado. Teu áudio está desligado. Aí, deu certo. Estava colocando ali porque a gente às vezes não tem tempo aí, não dá tempo de perguntar, mas nós estamos trabalhando aqui, Isla, com os grupos de trabalho do SRI, Sistema Regional de Inovação, para minimizarmos a Covid aí na região, né? E o pessoal conseguiu, em 2 semanas, gerar um protótipo inicial de um ventilador mecânico do zero. Em 2 semanas foi o primeiro protótipo. Nós estamos no 6º protótipo agora, já direto, para testar em pacientes em 3 meses. Então, a indústria Schumacher, aqui o PTI, com a ajuda do Rolf, dos irmãos Schumacher, a gente conseguiu, em 3 meses, gerar essa inovação. Máscaras, então, o pessoal está desenvolvendo máscaras de tudo que é tipo, inovadoras, práticas, rápidas de imprimir em 3D, peça para ventilador que economizou R$20 mil, de R$5, né, a impressão, economizando R$20 mil no conserto de um ventilador mecânico, né? Então, assim, por não existir uma recompensa direta, por não existir a necessidade de ter recompensa, vamos dizer assim, o povo está gerando em pouco tempo soluções sensacionais e inovadoras. Como é que você vê a possibilidade aqui para a região, não só para a Covid agora, mas também para a Covid, de nós estarmos em grupo desenvolvendo coisas que possam ajudar a região no seu desenvolvimento, né, com relação aí à inovação reversa e também dentro do teu contexto aí de experiência de mundo, né? Délio, várias coisas me passaram pela cabeça enquanto você fez a pergunta, né? Eu lembrei primeiro do vídeo do VJ, quando ele fala dos pequenos tremores, né, que a gente tem que perceber e ao mesmo tempo a gente tem que fazer vários testes e errar rápido, né? Porque a gente não vai acertar na primeira, só que a gente tem que continuar tentando, né? O que eu achei legal aqui que você comentou é que vocês fizeram isso em menos de 1 mês, cara. Mas assim, qual que é a grande motivação que está por trás? Ela é financeira? Ela é pelo retorno imediato? Não é. Ela é para salvar vidas, cara, né? E o André falou bastante disso também, né? A questão de qual é o grande propósito, né? O que é que está por trás de tudo isso. E o que eu acho legal do que você falou, que é um pouco do que está acontecendo agora, nós estamos em 20 pessoas aqui,
nós estamos compartilhando, né? Todo mundo vai sair hoje com ideias novas. Eu estou saindo com ideias novas com as perguntas que vocês fizeram. Por que o iluminismo foi tão forte na época lá? Porque tinha os cafés parisienses que as pessoas sentavam para trocar ideia. E é justamente no trocar ideia que você, Adele, tem metade da ideia, o Ronan tem outra metade, né? E, de alguma forma, a gente conecta isso e traz a solução. Porque a solução, às vezes, ela não é simples, mas, ao mesmo tempo, ela está na cabeça de todo mundo, né? E por mais que a gente dê uma ideia, de repente, que não faz muito sentido, pode ser que aquela ideia que não faz muito sentido, uma outra pessoa pegue e diga, peraí, mas e se fizer de tal forma? E se fizer assim, assim, assado? Então, o que eu vejo é um movimento muito grande, né? O Ronan comentou, eu nem sei quantas cidades estão, que vocês faziam esses encontros semanais ao vivo, mas eu acho isso fantástico, cara. Porque é justamente nesse momento que as ideias se conectam, né? Eu lembro na época que eu trabalhava na Tritec, às vezes a gente estava com uns problemas grandes lá, cara. E a gente, às vezes, saía da fábrica e antes de ir para casa, a gente parava no bar. E ficava meia hora ali, cada um tomava uma cerveja que seja, para daí ir para casa. E ali, às vezes, a gente um falava uma coisa e falava outra, continuava falando de trabalho. Agora a solução parece que era mais fácil ali. A solução parece que é mais legal quando você escreve num guardanapo, do que quando você escreve um caderno, porque você sai daquele ambiente formatado, né? Às vezes você sai do ambiente formatado e as ideias começam a surgir, cara. E quando você não só tem essas ideias, mas você tem um propósito por trás, tá todo mundo seguindo o mesmo norte, cara. Aí é ocitocina pura, né, cara? Aí você tá envolvido com um movimento corporal, inclusive com um propósito, cara, que ninguém segura. Eu acho que isso está acontecendo em muitas comunidades, né? Tem muita gente que fala, o mundo não vai mudar nada, o ser humano vai continuar sendo egoísta como ele é. Não sei, eu sou meio romântico nesse sentido. Eu acho que a gente vai sair dessa para melhor, sim, né? Com a comunidade como um todo no mundo, entendendo que a gente tem que olhar mais para o próximo e menos só para o nosso umbigo e só para as pessoas que estão à nossa volta. Eu, inclusive, Ronan, eu tô me estendendo demais, mas é algo interessante aqui, que você falou de comida, eu até lembrei. Há pouco tempo, lá no Rota 40 Mais, a gente estava discutindo níveis de consciência. E aqui em casa, eu construí essa casa faz 4 anos e faz uns 2 anos, 2, 3 anos que a gente não está comendo mais carne vermelha, por alguns motivos. E eu fiz uma churrasqueira grande aqui em casa e não fiz forno de pizza. Minha esposa queria forno de pizza. Que bosta. Aí ela me encheu o saco. Ela, porra, aí, ó, agora você não tá fazendo carne, tem uma baita churrasqueira e não tem um forno de pizza. Aí eu, como engenheiro, né, eu comprei 2 refratários. Eu deixei a distância entre um refratário e outro muito pequena. Uma delas eu coloquei em cima de uma base de tijolo, a outra eu coloquei em cima da grelha. E eu tô conseguindo fazer pizza na churrasqueira com esses 2 refratários próximos um do outro. Ou seja, eu faço o calor de cima para baixo. Como eu troco os refratários, os 2 sempre estão quentes porque ele demora para esfriar. Beleza, consegui fazer pizza na churrasqueira. E no aniversário da minha esposa, no final de outubro, nós fizemos pizza para muita gente. Nós trouxemos várias parentes e amigos aqui em casa. Eu comprei umas 20. A gente não quis fazer. Às vezes a gente faz a massa, mas como era muita massa, a gente comprou. E nós só montamos a pizza em casa. Aí eu comprei as 20 massas e depois eu falei para elas, vamos discutir em cima dos níveis de consciência o que nós fizemos, ou o que nós poderíamos ter feito. Mas o que você está querendo dizer, pai? Estou querendo dizer o seguinte. Se eu que fui comprar as massas, eu só comprei a massa tradicional porque eu não gosto da... Como é que chama mesmo? Da integral. Eu não gosto da massa integral. Eu tô no primeiro nível de consciência, que é o egocentrismo. Eu estou olhando só para mim. Eu não gosto da integral e vou comprar só a massa normal e está decidido. Agora, se 30% das massas que eu comprei são massa integral, porque eu sei que muita gente gosta, eu fui para outro nível. Apesar de eu não gostar, né, porque eu queria experimentar todos os sabores na minha massa. Agora não, agora eu estou no etnocentrismo, que é o segundo nível de consciência. Ou seja, eu estou comprando também a massa que não me agrada, mas eu sei que agrada algumas pessoas. E estou olhando para todo mundo. Só que ainda assim, eu estou olhando apenas para a minha pequena comunidade, né? Eu estou olhando para os meus amigos e meus familiares. O terceiro nível é o seguinte, eu fui comprar as massas dia 20 de outubro. Massas iam vencer em outubro, massas iam vencer em novembro e algumas iam vencer em dezembro. Se eu pegar a massa que vai vencer em novembro ou dezembro, eu estou sendo antiético. Porque eu iria utilizar naquele mesmo dia. Ou seja, vamos pegar a massa que está prestes a vencer, porque eu não estou contribuindo para a obsolescência e para que alimentos sejam jogados no lixo. Então, eu afastar os produtos na prateleira do mercado e pegar o lá de trás, sendo que eu não preciso desse prazo de validade todo e eu vou consumir ele já, não é correto.
aí eu estaria no mundocentrismo, né, que a gente discutiu lá no Rota 40, que seria o terceiro nível de consciência. E o quarto nível é: quais são as práticas da empresa que produziu esse produto que eu estou comprando? Ela é correta? Né? Ela trabalha com insumos corretos? Ela trata bem os funcionários, etc. e tal, que seria o mundo, aí depois o último é o cosmocentrismo. Ou seja, a elevação, por que eu lembrei de tudo isso? Porque eu acho que a gente está num momento de elevação de nível de consciência muito forte, que veio a forceps, né? Que já estava sendo construído, mas de alguma forma a gente acelerou alguns anos com o que está acontecendo hoje no mundo. Viajei pra caramba, né? Nem sei se respondi, mas vamos que vamos. Respondeu sim, muito obrigado, valeu. Islan, parabéns Oi, parabéns pela sua apresentação e gratidão mesmo, porque você trouxe aí uma contribuição muito grande. E essa última fala sua eu achei fantástica, que é o exercício da empatia, né? A gente aprender a se colocar no lugar do outro e como a gente agiria se estivesse no lugar do outro. Então, isso aí é um exercício bem interessante. Eu gostaria de que você, assim, a sua visão em relação ao Brasil, porque, assim, você trouxe alguns exemplos lá da Índia, né? E eu penso que nós só somos, de fato, inovadores quando a gente enxerga o problema do outro, estando naquele lugar, né? Então, aquela oriental ali, ela foi lá, vivenciou aquilo, mesmo ela experienciou aquilo ali, então ela teve a ideia a partir daquilo. Quando você falou da receita da folha de beterraba, eu penso que nós desperdiçamos muito no Brasil, porque nós temos muita fartura, né? Mas nós não conseguimos vislumbrar aquelas pessoas que estão numa situação de pobreza que a gente não consegue imaginar. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que nasceram aqui no Paraná, que vivem aqui, eu falei assim, vocês não têm noção do que seja pobreza, né? Eu sou de Minas, fiz já trabalho lá no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha, em fazendas de reforma agrária, que eu vi de fato que é pobreza, apesar de ter vivido na pobreza. Mas a pobreza que eu vi no Vale do Jequitinhonha é absurdamente maior do que a pobreza que eu vivi lá em Belo Horizonte. Então, esse distanciamento da realidade do outro dificulta a gente ter experiências inovadoras. E o Adélio apresentou aí aquilo que está sendo feito aqui no nosso oeste do Paraná. Por quê? Porque a gente está vivenciando a falta de respiradores. Então, quando você está vivenciando isso, a sua criatividade, fala, não, vamos fazer alguma coisa. Em relação ao Brasil como um todo, como é que você está enxergando isso? Eu também sou otimista, eu acredito que nós vamos ser melhores depois da pandemia, mas você acredita que a pandemia vai ter um efeito aí, sei lá, nós vamos melhorar, sei lá, em quantos por cento, se a gente pudesse prever isso, uma vez que nós temos fartura, tá? Nós temos fartura. O Emerson falou da questão de alimentos, mas boa parte da população brasileira não tem problema com a falta de alimentos, né? Como é que você vê isso em termos de Brasil? Tá, primeiro, obrigado pela pergunta, Piedade. Não é uma pergunta fácil, não, né? É uma pergunta que dá para a gente refletir e conversar até às 10 aqui. Mas, assim, uma coisa que eu falo bastante, eu sempre dei aula de Lean, né? E o Lean surgiu no Japão, e eu tenho ido muito para a Suécia e tal. É que eu percebo, primeiro, uma diferença cultural muito grande em regiões que têm invernos muito rigorosos, né? Regiões que têm inverno muito rigorosos, o cara aprendeu, seja através dos seus antepassados, ou de repente está no sangue dele, da ancestralidade, etc., que se ele não economizar no verão, ele não vai ter que comer no inverno, né? E o brasileiro é muito curto prazo, né? Meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Dos 7 aos 14 anos, eu morei em várias cidades diferentes. E eu fiquei 2 anos no interior da Bahia, numa cidade chamada Ipirá. E eu me lembro que lá tinha o carnaval e tinha a micareta. Eram 2 carnavais por ano, porque o trio elétrico melhor no carnaval ele está nos grandes centros, não está em cidades menores. Então eu preciso de um segundo carnaval para poder trazer os melhores trios elétricos para cá. E eu via pessoas que saíam festar, sendo que não tinham que comer amanhã.
mas amanhã eu penso, né? Amanhã eu penso. Ou seja, tudo bem que tem um lado de não viver numa grande ansiedade, né? Eu, por exemplo, nesse momento que eu estou agora, Piedade, eu estou tentando viver muito o presente, né? Eu estou nesse momento entregue a vocês totalmente, não importa o que mais eu tenho que fazer daqui a pouco. Porque eu percebia, né, e isso aconteceu muito ao longo da minha vida, que eu gastava muito tempo, às vezes, remoendo coisas que eu podia ter feito diferente lá atrás, e mais tempo ainda do que isso, eu gastava preocupado com o que vem pela frente. Hoje eu não tô tão preocupado com o que vem pela frente, não fico remoendo tanto o que eu fiz lá atrás, seja bom, seja ruim. Para que eu possa me entregar ao máximo e estar entregue de corpo e alma para o que está acontecendo nesse momento. Tá? E o que eu tenho percebido é que a gente, como humanidade, está crescendo nesse sentido quando a gente vê as passeatas, etc. Eu até coloquei esses dias uma frase no Twitter, que eu falei, né? Nunca foi tão necessário ir para as ruas no momento em que é tão precioso ficar em casa. Porque quando a gente fala, nós acabamos de falar de respiradores, né? Foi o Emerson que comentou, né? Poxa, no momento em que nós temos centenas de pessoas morrendo, né? Porque não conseguem respirar. Poxa, não conseguir respirar. Você imagina a aflição que é isso, né? Uma pessoa ser morta com um joelho no pescoço porque não conseguiu respirar. Como é que num momento como esse você conseguiu tirar a vida de um cara justamente não deixando ele respirar? Isso foi a primeira coisa que veio na minha mente, independente de qualquer outra. Claro que isso gera uma baita revolução, né, no mundo, dizendo isso não pode ser mais aceitável. Aí eu comecei a olhar para mim, né, e olhar em que momentos eu sou preconceituoso, em que momentos eu fui preconceituoso, em que momentos eu dei risada de coisa que eu não poderia ter dado risada. Porque a gente não pode alimentar esse tipo de coisa. A gente não pode alimentar, e desculpa se a minha questão às vezes acaba sendo um pouco política, mas a gente não pode dar risada quando o cara fala que teve 3, 4 filhos, não sei, e depois deu uma fraquejada e teve uma mulher. Não é porque eu tenho 2 filhas e eu estou preocupado com o futuro delas. É porque isso é o certo a se fazer, né? Não faz sentido. E se a gente começar a rir disso e achar legal e compartilhar, né? E o WhatsApp faz isso crescer de forma exponencial, a gente gera um monte de maluco aí que, sabe, está disposto a destruir o outro por conta de uma crença. Né? E a humanidade precisa evoluir, verdade. E eu acho que a gente ainda está um pouco no que era os nossos antepassados há 200 mil anos atrás, na luta e fuga. Parece que a gente não se livra dessa questão presa e predador. Eu não estou enxergando o próximo como alguém como eu estou enxergando ele como presa e eu sou o predador, entendeu? Da mesma forma que lá atrás a gente melhorou as ferramentas para poder jogar a lança mais longe, a gente acabou escravizando pessoas, porque também era uma ferramenta. Né? E isso tudo é questão de consciência, questão da humanidade dar um salto evolutivo que eu acho que está perto de acontecer. Eu também acredito nisso, que a gente está perto de evoluir. Mas obrigada, viu, pela sua reflexão. Isso aí ajuda bastante. Te agradeço pela pergunta. Delcy colocou ali no bate-papo um comentário, uma pergunta. Delcy, se você quiser até abrir aí o áudio ou a câmera e fazer a pergunta. Eu abri aqui o áudio. Bom dia a todos. Bom dia. Acho que é a primeira vez que em áudio eu falo com vocês. Vou abrir a câmera, talvez alguns ainda não me conheçam. Olá, bom dia. Vocês falaram que normalmente é no café da manhã que a gente troca mais ideias. Estou aqui na minha cozinha. Então, acabei de tomar um bom café da manhã, aí estava uma delícia, e ouvindo a palestra sobre inovação. Parabéns, parabéns, bacana. Bom dia, Piedade, minha parceira aí na universidade. E bom dia a todos. Eu tenho uma questão que me incomoda bastante, porque ela é pessoal, inclusive. A gente tem comércio de combustível. E eu consigo perceber que esse é um mercado que ele possivelmente terá retração de receita a longo prazo, mas essa retração de receita ela está começando já na perspectiva de cenário a se reduzir, né? Então, cada vez mais a gente percebe que as receitas que a gente tinha em litragens em anos anteriores, elas não são mais compatíveis com esse novo mercado. Por quê? Porque os carros estão consumindo menos, né? Veículo consomem menos,
cidadão tem mais consciência sobre compartilhamento de caronas, compartilhamento para redução desse consumo de energia, que também é prejudicial para o meio ambiente. E aí fica, como que a gente vai sustentar um mercado, um comércio, uma tradição familiar que já vem de pai para filho, esse investimento, e que a gente vê que tem perspectiva de redução de receita, e aí não teríamos mais como ter os mesmos custos, como trabalhar com esse mercado, dado que também há inovação de outras formas de automotores, né? Híbridos, elétricos. Então, fico aí para uma dica de como reestruturar nossas receitas ou como reestruturar esse ambiente aí de comércio, de revendedores de combustível, que é algo que me intriga faz tempo. Maravilha, Deci. Olha, como vou eu fechar trabalho a câmera aqui, que acho que eu vou atrapalhar. Peraí. Só põe no mudo, a câmera não precisa. Tá. Essa é uma questão que a gente tem discutido bastante na Volvo, porque eu estou desde 2010, apesar de eu estar na logística desde 99, nos últimos 10 anos eu estou no pós-venda. E o meu trabalho é estar junto com as concessionárias para prover um melhor serviço para o cliente. Então, como a gente tem, falando um pouquinho lá do que eu tenho feito, tá? Como a gente tem trabalhado muito próximo logística com oficina, o que a gente quer é aumentar o percentual de agendamento para reduzir desperdício. Porque quando a gente tem muito cliente passante chegando na concessionária, você forma fila, você não tem box suficiente, você não tem mecânico suficiente, e o cara às vezes leva 3 horas para sair, sendo que ele só veio para trocar um óleo. É inacreditável isso, né? Ele tem que sair em 40 minutos, não tem que sair em 3 horas. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente tem discutido nós temos uma receita de venda de peça fantástica. Mas, se nós estamos indo para um mundo que vai ser híbrido e daqui a um tempo ele vai ser totalmente elétrico, será que o pós-venda vai ter a receita que ele continua tendo hoje? Você não leva liquidificador para fazer grande manutenção mais, né? Será que o caminhão no futuro não vai ser assim? A gente chega a ter esse tipo de discussão, né? É pesado, mas é a realidade. E talvez a gente tenha que realmente se reinventar, e talvez aquele mundo que a gente conhece hoje ele não deva existir. Uma discussão que a gente teve há pouco tempo, falando de Box 3, é o seguinte: será que no futuro o cliente vai querer, o filho desse cara da transportadora, ele vai querer comprar os veículos? O que ele precisa, afinal? Ele não precisa de veículo, ele precisa da quilometragem percorrida. Ele precisa ter um meio de levar o produto do cliente dele do ponto A para o ponto B no menor custo possível. Talvez o veículo tenha que ser meu. Talvez ele pague pela quilometragem percorrida. Você pode ver que está aumentando muito a questão de aluguel de caminhão. Porque eu não preciso empatar todo o meu dinheiro. Né? Então, o que a gente tem que começar a pensar, e eu não tenho resposta para você, porque é uma dúvida que a gente tem dentro da Volvo também, né? O que a gente precisa começar a pensar é o seguinte: esquece a minha empresa, esquece o que está no centro, esquece aquilo que me deu dinheiro até hoje. O que vem pela frente e como que eu me adapto ao que vem pela frente, porque senão eu vou acabar morrendo na praia e chorando pelo mercado que deixou de existir, né? E é um pouco crítico isso, porque eu, por exemplo, que estou trabalhando muito forte em desenvolver um algoritmo para abastecer as peças corretas na concessionária, eu me pergunto, mas o quanto esse mundo está mudando a ponto de que essas peças no futuro não vão nem precisar mais. Né? E eu estou fazendo um algoritmo para desenvolver algo que talvez lá na frente não precise. Mas esse é o dilema atual, e não é um dilema só teu, é um dilema de todo mundo, né? E a gente falava, há poucos anos atrás, se alguém me dissesse que os veículos não teriam motorista, eu diria, você está louco. O motorista nunca vai deixar de existir. E a gente vê que tem muito... Assim, a Volvo já desenvolveu dentro de Canavial, no interior de São Paulo, veículo autônomo. Ele não está na estrada ainda, mas ele está operando dentro do Canavial sem motorista. É maluco. Não sei se eu te ajudei muito, mas a cabeça tem que abrir. Não, a cabeça da gente até é aberta, né? Que o negócio, esse modelo de negócio ele tem vida pré-definida, né? Principalmente por quê? Porque não se sustenta uma empresa se não há receita, e não se sustenta uma empresa se ela não tiver rentabilidade econômica ou de alguma forma uma rentabilidade social que a sociedade arque com o fluxo de caixa da empresa, né? Então, é um dilema
bem complexo de se resolver. Mas obrigada, então seguimos na pesquisa aí, quando a gente conseguir as soluções. Valeu, É isso aí. obrigada. Valeu vocês. E uma dica que pode ser até boa, né, pegando o gancho da tua palestra aí, né, Isla, é aquela tática das 3 caixinhas, né? Quem sabe, sempre é o momento, mas usar aquelas 3 caixas, né? Pegando um pouco o gancho aí da Delcy também, é o meu negócio atual, o que que é? Para ser combustível, né? Que, na verdade, ainda combustível a gente pode ir mais além, né? O combustível hoje é gasolina, diesel, né? Mas aí montar aquela estratégia das 3 caixinhas ali pode ajudar. Se quiser mais uma dica. Talvez se dar um passo para trás e dizer o seguinte: eu não forneço combustível, eu forneço energia e o mundo precisa de energia. Como é que eu posso continuar o ramo de energia e fornecer ao mundo a energia que ele vai estar precisando no momento em que a tecnologia pode mudar, mas a energia vai continuar sendo necessária? Viajei, né? Aí, a partir daí, começam as hipóteses. Mas é verdade, a sua observação foi perfeita. A energia nós vamos continuar consumindo. Agora, qual energia? Aí já são outros 500, né? Que nem Magazine Luiza, vendia eletrodoméstico, agora está virando um marketplace de varejo, né? Nesse ponto, eu penso que é a longo prazo, né? Mas existem algumas medidas que são redução de receita a curto prazo. E aí acaba comprometendo o fluxo de caixa, a sustentabilidade do negócio. Então, são fatores que é aquela historinha do sapo, né? Ele está na água morna, mas só que daqui a pouco ele nem sobrevive na água morna para ter o longo prazo, né? Então, algumas medidas são de curto prazo mesmo, e aí começa a complicar. Mas valeu, obrigada. É um quebra-cabeça que eu penso já faz uns 3 anos para tentar encontrar a solução e ainda não encontrei. Então, vamos lá. Tem um escritor gaúcho, estou escrevendo o nome dele aqui, que ele fala que em breve vão existir 2 arenas para se brigar, a de significado e a de preço. Se você tiver na de significado, né, você tem que estar tentando sempre surpreender o teu cliente. Se você tiver na de preço, você vai ter que trabalhar fortemente em redução de custo. Porque se você não fizer isso, você vai acabar matando a tua margem e você não vai existir no futuro. Então eu pergunto, no curto prazo, tem mais reduções de custo que dá para fazer? Tem inteligência artificial que dá para colocar? Tem algoritmo que pode fazer um cálculo? Teve uma época que a gente fez um cálculo aqui na Tritec, que a gente conseguiu, utilizando uma cubagem melhor de caminhões, reduzir 1 veículo por dia que chegava trazendo peças para nós. E aquele frete custava, na época, R$ 1.600 por dia. Porque nós tínhamos uma ocupação de caminhão próxima de 80%, que não está ruim, conseguimos isso para 93%. E quando a gente subiu para 93%, mudando rotas de Milk Run e tudo mais, eu consegui eliminar um caminhão que fazia a entrega aqui para nós. Colocando cross-docking para funcionar, colocando um monte de inteligência que antigamente não existia. E nós fizemos isso em Excel na época. Imagine hoje que a gente tem um monte de possibilidades com inteligência artificial nos ajudando. Claro que nisso eu não estou gastando tanto combustível, estou atrapalhando o teu negócio, né? Mas eu salvei o custo do meu. E salvar custo é que é o grande dilema. Legal. Pessoal, tem mais perguntas aí? Fica à vontade. Também não sei como está de tempo, já é 9h45, Isla. Eu posso até às 10, se você quiser continuar um pouquinho mais. O pessoal tem mais perguntas aí? Como que tá? Nilton abriu a câmera, o Sóster também está com a câmera aberta. Eu teria mais uma pergunta, se ninguém tiver aí. Vamos esperar se alguém tem mais perguntas aí. Vai lá, Délio. Isla, como você comentou, nós estamos nesse movimento, né? Mas eu não vi de você sugestões, se você tem aí, ou se você pode pensar agora, para a gente aproveitar esse dinamismo todo e, nesse nosso grupo, levarmos adiante essa questão da inovação. E a inovação reversa também como mecanismo para isso, né? Como é que você vê essa possibilidade aqui na região oeste do Paraná, no Sistema Regional de Inovação, e daqui em diante, como é que a gente pode, que mecanismo a gente pode utilizar, que mecanismos, né? Quais mecanismos você vê que a gente pode utilizar para essa melhoria, esse aperfeiçoamento da inovação aqui no nosso grupo, né? Olha, o Instituto Não tem bastante contato aí com
com a região de Toledo, tanto que o Franco, ele trabalhava na PUC, eu não sei se ele está na PUC ainda, mas ele é um parceiro nosso do Instituto Non aí na região. E ele ia conseguir, inclusive, um espaço lá no... Como é que chama aquele campus que está sendo criado? Que era o mesmo dono da Prate Dona Dulce? Bioparque, isso. Ia conseguir um espaço no Bioparque, isso, com uma salinha pequena ali para o Instituto, e o Donato, que é o líder do Instituto hoje, ele estaria com muito mais contato aí com a região, né? Inclusive, conversando com o Paulo Almeida, tem até um curso que está aberto aí para ser feito, não sei se na Vector ali, que é uma espécie de cowork, né? Ou seja, o que a gente precisa, né, dela? A gente precisa criar essas comunidades, cara. Eu acho que para a gente poder inovar, a gente tem que, eu vou acabar falando o que eu já falei, né? Mas a gente tem que fazer peças que estão separadas se juntarem, com ideias novas que vão surgir de um cara que é de outro ramo e que de repente ele traz alguma coisa que você fala, nossa, olha a pergunta que ele fez, né? Por exemplo, eu estava apresentando para um cara da Federal a dificuldade que a Volvo tem de atacar o segundo dono. Ou seja, o primeiro dono, lá pelo quarto, quinto ano do veículo, ele vende o veículo. E eu não consigo fazer com que esse segundo dono, muitas vezes eu nem sei quem é ele, mas eu não consigo fazer com que ele venha até a concessionária. Lembra que eu tô falando de pós-venda, tá? Estou falando de venda de veículo, estou falando de venda de serviço. E esse cara da Federal falou, peraí, por que você não, na troca, porque se o cara que está vendendo, provavelmente ele vai comprar um novo. E se ele é um frotista que gosta da marca Volvo, quando ele vem comprar um novo, você já tem ideia que ele está vendendo um velho. Pode ser um, pode ser uma dezena, pode ser uma centena. Por que você não oferece a ele uma revisão do veículo usado para ele entregar o veículo o melhor possível para poder valorizar na venda, e nisso aí você já capta o segundo dono e traz o cara para a oficina, mostrando quanto você deixou aquele veículo que usado é tão bom quanto fosse um 0 km. É uma coisa que eu nunca vi essa discussão acontecendo dentro da Volvo e veio no professor da Federal, cara. Então eu estou agora em suspensão de contrato, para ter uma ideia, né? 2 meses eu estou fora da Volvo, maio e junho. Ainda bem que nós temos esses bate-papos aqui para a minha vida não ser tão ociosa, digamos assim, né? E tediante em alguns momentos, né? Porque ficar só com televisão ligada é triste. Tem espaço nos grupos aqui ainda. Bora. Eu gosto de contribuir. Mas assim, as ideias às vezes vêm de alguém que não tem a mínima ideia do teu negócio, cara, e que pensa totalmente fora da caixa. Então a gente tem que criar, eu falei do café parisiense lá, mas é verdade, né? Como é que a gente cria essas conexões e ao mesmo tempo a gente tem um grande propósito, né? Porque eu acho muito legal, né? Você mesmo comentou o quanto, ou foi o Emerson? Foi o Emerson, né? O quanto a gente tem se movido para os respiradores e quanto isso tem... Por aqui mesmo, as indústrias... O pessoal fabrica, o pessoal fabrica impressora 3D e foi fabricar respirador só por causa da Covid, entendeu? Não, mas você vê, né? Claro que numa situação muito pior, mas você via as grandes indústrias, né? Europa, Estados Unidos e tudo mais na época da Segunda Guerra, vira totalmente a chavinha e começa a produzir armamento bélico, etc. Ou seja, no momento da necessidade é feito, faz, corre atrás. Adicionalmente a essa ideia, poderia se ofertar daí uma garantia estendida do motor para o segundo dono. Porque aí o que acontece? Ele voltaria para a concessionária exclusivamente para fazer todas as revisões com a Volvo. Porque senão ele vai lá na oficina do amigo ou numa outra oficina. Então, acho que adicionalmente a isso teria que se ofertar a garantia estendida da nova revisão que foi feita. Por quê? Porque o segundo dono nunca tem aquela garantia do motor. Ele perde, por isso que ele não volta. Eu vejo por mim, entende? Então, quando começa a acabar a minha garantia, às vezes a minha concessionária me oferta uma garantia estendida e eu vejo se eu quero ou não. Porque, às vezes, para mim, é vantagem eu ter uma garantia estendida se eu vou vender o meu veículo posterior. Aí, se eu tenho perspectiva de vender meu veículo dentro de 6 meses, o que acontece? Eu faço a garantia estendida e oferto para o meu comprador essa garantia estendida. Então, ele se mantém constantemente dentro da concessionária. Eu acho isso bacana, viu? É importante a gente ter a garantia estendida na segunda compra, no segundo dono.
Fantástico, Deci. É legal de ouvir isso de você, que volta aquilo que a gente falou agora há pouco sobre empatia, né? Eu consigo ouvir quem lá na frente tem experiência com isso e sabe que isso faz diferença. Ou seja, eu me coloco no lugar, porque é muito fácil às vezes eu ficar lá dentro da Volvo, né, uma grande multinacional e tal, com ideias que muitas vezes vêm da Suécia, tentando vislumbrar o que pode ser, que pode fazer sentido para o mercado, sendo que eu não vou escutar quem está lá na ponta, né? Tem até um outro vídeo muito legal no TED, de um cara chamado Simon, vou escrever aqui. Sinek. Eu não lembro se tem Y, acho que não. Ele fala o seguinte: first why, then who. Assim, primeiro você tem que perguntar o porquê, né, cara? Depois você vai o que e o como, etc. Por que você está fazendo tal coisa? Por que nós estamos discutindo isso, né? Qual que é o grande problema? Quais são as dores, né? A gente fala muito isso também na engenharia. Qual dor que está acontecendo agora que eu preciso solucionar, que eu preciso remediar? A partir daí você busca a solução. Senão pode ser que você esteja propondo alguma coisa para o mercado que não está resolvendo o problema de ninguém, cara. Né? Uma coisa que eu estudei recentemente também é storytelling, porque ele diz o seguinte: se você utiliza esses conceitos como empresa e percebe que o grande protagonista é o teu cliente e que você é um aliado dele para resolver um problema que ele tem, você não cai no erro de estar produzindo alguma coisa que o mercado não vai querer. É isso aí, para quê também. Até aquele 5W2H, começa com o porquê, né? Só para eu aproveitar aqui, o Elias Rodrigues comentou agora há pouco ali no bate-papo também, perguntando um pouco mais sobre o grupo e tal. Reforçando, Elias, se quiser até se apresentar aí, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, agora pela internet, a gente, no mesmo canal e no mesmo horário, a gente está aí fazendo um bate-papo sobre inovação. Então, no mesmo link que você usou, iguaçuvalley.com.br/web, quinta-feira, às 8 horas da manhã. Na verdade, a partir das 7h30, a gente já está aí tomando café juntos. A gente tem aí um tema sobre inovação, como hoje o Islan trouxe para nós. O da semana que vem não está definido, mas a gente divulga, tem os grupos de WhatsApp, cada cidade tem um também. Se você for de Cascavel, pode entrar lá, iguaçuvalley.com.br/grupo Cascavel, você vai ser direcionado, vou colocar aqui. Das outras cidades, qualquer coisa pode pedir ali no bate-papo também, que eu passo contato e tal, que a gente tem um Iguaçu Valley em cada cidade da região oeste do Paraná. Beleza? Isla, eu acho que já está aí quase chegando 10 horas. Também a gente não costuma muito passar do tempo, porque na verdade o conteúdo é fantástico, se deixar a gente fica o dia inteiro. E também deixar um gostinho de quero mais, né? Se você puder aí outro dia disponibilizar para mim falar também, eu sei que você tem um outro tema muito interessante sobre inovação. A gente marca outro dia e continua o bate-papo contigo. Podemos sim, Ron. Como eu disse, né? Naquela primeiro bate-papo com o Donato, quando ele falou que o Márcio ia me ligar e tal, eu disse que não tinha resposta diferente de sim, eu respondo a mesma coisa agora. Né? Vamos lá, nós temos assim, uma ânsia por trocar experiência, né? Por conhecer coisas novas e tudo mais. Eu já estou saindo daqui aprendendo um monte de coisa com vocês. Espero que tenha valido a pena essas 2 horas, né? Para mim voou, né? Eu estou falando é fácil. E achei muito legal essa ideia de vocês, cara, os princípios que você colocou lá no início, né? De liderança, de focar no longo prazo, de ter toda a inclusão, né? Ser voluntário, né? Não é uma coisa que as pessoas estão aqui por, sei lá, por um outro objetivo, senão de agregar realmente e todo mundo evoluir após esses 60, 90 ou 120 minutos de conversa. Legal. Show de bola, Isla. Então, até mês que vem, se você tiver disponibilidade, a gente pode fazer mais um, né? E aí a gente vai mantendo a conexão aí também com vocês aí de Curitiba. Agora minha internet deu uma falhada. Falhou, não sei aqui. Se foi só para mim. Tranquilo. Falhou. Tem como repetir, Ronan? Não, beleza. Falhou aqui também. Mês que vem, acho que a gente faz mais um bate-papo aí contigo, né, Isla? Combinadíssimo. Só vamos marcar o dia. Beleza, pessoal. Deixei ali no bate-papo o convite para quem quer entrar no grupo de Cascavel. Quem quiser entrar em outros grupos, qualquer coisa pode me chamar aí também. E no canal do YouTube do Iguaçu Valley,
tem a gravação dos encontros anteriores. Logo mais eu posto desse de hoje também. Beleza? E a gente compartilha no grupo de WhatsApp também a apresentação. O Isna vai disponibilizar depois os PDFs, né? Eu te mando depois a minha apresentação em PDF, tá, Ronaldo? Perfeito, então. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem, no mesmo canal, no mesmo horário. Valeu, gente. Obrigado, hein?